Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, da Casa Espírita Caminho da Verdade. Hoje a nossa proposta aqui é falarmos sobre a lei de reprodução, que está contida em O Livro dos Espíritos, na parte terceira, em seu capítulo 4. Ela traz para nós, esta lei, esse estudo, 15 questões, que vão da questão 686 a 701. E faz uma abordagem bastante ampla, porque aborda assuntos como população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia. Nós ficaremos aqui com alguns desses assuntos, talvez reforçando um mais do que outro, até mesmo por conta do tempo que nós temos, não é? Mas certamente que já fica aqui o convite para que busquem essa informação diretamente na fonte. É sempre muito importante e muito salutar que a gente conheça toda a obra, especialmente de O Livro dos Espíritos, que está prestes aí a completar aniversário desde seu lançamento, dia 18 de abril de 1857. Iniciamos falando sobre a questão 686, que fala da população do globo. A pergunta trazida por Kardec: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? A resposta, evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. É óbvio, não é, que a gente necessita muito desta lei natural, pois que ela é a que nos possibilita estarmos aqui. Em seguida, logo a próxima pergunta, número 687, uma preocupação que talvez ainda hoje, ou principalmente mais especificamente hoje, seja ainda maior esta preocupação da população, da humanidade como um todo. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? A resposta, não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Nada do que faz é inútil. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então aqui, meus irmãos, vem aquela seguinte indagação: poxa, mas a Terra, a Terra tem crescido o número de sua população, já somos 8 bilhões. Será que em um momento nós não teremos condições de ter aí suprimento necessário para a sobrevivência de toda essa população? E aí a gente sabe que Deus está no comando, que pelo próprio homem as tecnologias são cada vez mais aprimoradas e tudo vai se encaixando neste equilíbrio que é produzido por Deus, por nosso Pai. Então, é lógico que a gente deve sim se preocupar pelo futuro do planeta, cuidando bem dele, fazendo o que for possível para a sua melhoria. Mas estejamos certos que Deus está no comando e essa questão da progressão cada vez maior do número de pessoas reencarnadas na Terra
também, da mesmo modo, novas tecnologias, novo aproveitamento dos recursos que temos acontecerá com certeza. Bem, um outro ponto que eu gostaria de trazer é a questão dos obstáculos à reprodução, que está na pergunta, inicia-se na pergunta 693. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. E ele continua na 693A, desculpe. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e da qual o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo sua reprodução? Aqui ele está comentando, né, perguntando a respeito de animais e plantas cuja reprodução de modo incontrolado seria, obviamente, nocivo às outras espécies, até para o próprio homem. Então, enquanto homem, eu impedindo essa reprodução, estou indo contra a lei de Deus? E a resposta é bem interessante. Deus concebeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar, sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução. Então, e continua ele depois, de acordo com as necessidades. Não deve, porém, opor-lhe obstáculos desnecessariamente. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso o que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Achei interessante trazer a vocês alguns exemplos, né? 2 exemplos, na verdade, que Richard Simonetti traz em seu livro A Constituição Divina, falando a respeito deste assunto. E ele traz 2 situações para que a gente possa refletir. A primeira delas é fazendo análise, né, daquele ser humano, né, que faz a castração de animais para que ele ganhe peso e possa ser abatido mais rapidamente, evitando maiores despesas e gerando um maior lucro. Esta é a primeira situação. E a segunda situação ele se refere à técnica, né, que traz radioatividade a alguns insetos que são nocivos. Esses insetos, então, são colocados na área em que há ali uma grande produção, uma reprodução desses insetos, né? Eles fazem, portanto, o acasalamento com a fêmea, mas não há fecundação. Então, acaba por diminuir aqueles animais, aqueles insetos naquela região que está produzindo algum mal. Então, aqui nós vemos 2 possibilidades de uso desses obstáculos à reprodução e facultando ao homem, então, pela sua inteligência, fazer bom uso, né? E realmente trabalhar essa questão de forma ordenada e adequada com a lei de Deus. Portanto, ele dá-nos essa possibilidade quando nos traz a inteligência. E aí nós temos a condição, então, de fazermos o que é melhor, considerando a humanidade. No primeiro caso, ele está pensando apenas em seus interesses imediatos e individuais. No segundo caso, então, já há um interesse mais no coletivo, pois que ali ele está trabalhando pela coletividade.
A questão ainda sobre obstáculos à reprodução, a 694, diz que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar à reprodução para a satisfação da sensualidade. Ele, a resposta: isto prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está apegado à matéria. Então, meus amigos, não há crime, não há pecado em fazer obstáculos à reprodução. Porém, ele está apenas dizendo que, neste caso, nesta resposta, que a humanidade tem uma tendência a reproduzir seus impulsos materiais e imediatistas. No entanto, Richard Simonetti, também nesta mesma obra que me referi anteriormente, A Constituição Divina, ele fala que é preferível muito mais o uso dos anticoncepcionais, pois que esse é um mal menor diante do aborto. O próximo assunto que nós iremos abordar agora e que poderia suscitar aí uma série de reflexões somente nele seria sobre casamento e celibato. A questão 695 é bastante conhecida, né? Principalmente para quem trabalha esse tema, casamento, como eu faço em algumas ocasiões, gosto desse tema. Ela pergunta: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E a resposta: é um progresso na marcha da humanidade. É um progresso na marcha da humanidade. Se nós, por exemplo, deixasse de existir o casamento, nós estaríamos regredindo, o que não é possível, é claro, mas é só para fins didáticos, seria uma regressão da humanidade, porque esta união entre seres, entre humanos, é parte da vida, parte da lei da natureza, não é? Então, é um dos atos, como diz na questão 696, o casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque passa a estabelecer a solidariedade fraterna. E é interessante que é um processo, né? É um ato que está em todos os povos, mesmo que em condições diversas. É lógico que aqui a gente não vai abordar muito esse assunto, porque, como eu disse, ele suscitaria aí só para ele um tempo necessário da nossa fala aqui. Mas, seguindo, nós podemos falar sobre o celibato. O celibato voluntário, na questão 698, meus amigos. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? A resposta é não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. É lógico que, se considerarmos o celibato apenas como um projeto para fugir das dificuldades, especialmente das dificuldades que o casamento ou a vida familiar pode produzir, isto é mais um egoísmo do que propriamente um altruísmo. Porém, nós sabemos que há pessoas celibatárias, e eu creio que a grande maioria delas faz uso, opta por esta vida celibatária em favor, em sacrifício à humanidade, a trabalhar pela humanidade em si. Então, isso é diferente, não é? Tudo aquilo que é pensado
apenas em si, é egoísmo. Mas quando eu tenho esta proposta de celibato para ajudar a humanidade de um modo geral, isso realmente é meritório diante de Deus, porque é uma opção que foi feita para o bem. E certamente que quanto maior for esse sacrifício, maior será o mérito. Eu aproveito, fazendo um pequeno à parte a todos, existe um filme que está reproduzindo no Netflix que fala sobre a história de um padre, que é muito bacana. Quem puder e quiser assistir, chama-se Padre Johnny. É a história de vida de um padre da Polônia que se dedica sua vida às pessoas, especialmente às pessoas excluídas. E é um filme de um fato real, né? Ou seja, realmente existiu essa personalidade entre nós. Portanto, continuando aqui o nosso assunto sobre celibato, Deus, obviamente, estará feliz pela escolha daquele que traz em si essa opção de se dedicar não somente a uma família de 3, 5 ou 10 pessoas, mas para uma família muito maior. Quando há essa opção de serviço à humanidade, como me referi agora a esse padre que está nesta mensagem, neste filme que tem passado aí na Netflix. Então, é um sacrifício pessoal com vistas ao bem. Não há qualquer ideia de egoísmo diante dela. Então, realmente é uma escolha que é meritória diante de Deus. Agora, o último assunto em relação a este tema que nós falaremos um pouco é sobre a poligamia. A poligamia está a partir da questão 700 de O Livro dos Espíritos, e esta de número 700 nos traz a pergunta seguinte: a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? Sim, porquanto tudo na natureza tem um fim. É importante a gente observar, né, que há na natureza uma igualdade numérica no número de mulheres e de homens. Um pouco mais de mulheres do que de homens. Portanto, é lei natural, é lei de equilíbrio. Logo, quando há a prática da poligamia, isso não seria possível se toda a humanidade tivesse, não é, nesta prática, tivesse nessa escolha, não é? Então aqui já vemos que a lei de Deus, as leis divinas, produzem aqui na Terra uma igualdade numérica bastante similar entre homens e mulheres, para que isso não ocorra. Então, a seguinte pergunta vem nos trazer uma informação também importante. Qual das duas? A poligamia ou monogamia é mais conforme à lei da natureza? E aí, resposta: a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, se a poligamia fosse conforme, fosse de acordo à lei da natureza, ela teria que ter condições de se tornar universal, o que já adiantamos aqui seria materialmente impossível
dada a igualdade numérica dos sexos. Portanto, ela deve ser considerada como um uso ou uma legislação especial que é aplicada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social e principalmente moral vai fazer desaparecer aos poucos. E isso já tem ocorrido. Se nós observarmos bem e fazermos aí uma abordagem histórica, veremos os sinais de melhora que estão evidentes. Por exemplo, rei Salomão tinha, como diz na história, 1000 concubinas e uma mulher legítima. O faraó Ramsés II diz que tinha 200 mulheres. Isso também ocorreu com vários sultões aí da antiguidade. Mas isso foi se alterando e hoje a monogamia está dominando, até mesmo por conta ou por força da evolução humana. Então, hoje, não é, a prática da poligamia em muitos países já é proibido. Aqui no Brasil, ela não é aceita assim. Ela até poderia ocorrer, mas já não é mais aceita pela humanidade, já se torna algo que nos faz estranhar essa prática, né? Então, a gente tem que pensar que essas leis vão se alterando com o tempo. Por quê? Porque nós vamos evoluindo. Então, são leis humanas que não tem nada a ver com a lei eterna e natural. E com o tempo, somente o tempo vai nos facilitando o entendimento daquilo que é melhor, daquelas práticas que são mais em consonância com Deus, com a proposta divina. Então, o que nós podemos fazer então dessa forma? Sempre a busca da melhoria moral, porque toda mudança ela ocorre primeiramente dentro de nós e aí isso se expõe. Então, a nossa natureza externa vai mudando também, não é? Então, meus amigos, a nossa fala de hoje em relação a esses assuntos tão importantes que a gente possa refletir melhor. Eu não abordei aqui muito sobre o casamento, mas certamente que o casamento é um grande instrumento de aperfeiçoamento da humanidade e oportunamente poderemos falar mais a respeito. Eu agradeço a oportunidade e me despeço. A todos, um grande abraço, fiquem na paz, fiquem com Deus e com Jesus.